Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esta live. É a terceira da nossa série. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Então, qual é a nossa questão de hoje? Então, nós vamos tratar de atendimento psicoterápico online. Por quê? Eu tenho encontrado algo que eu não esperava, me surpreendeu um pouco, mas eu tenho encontrado vários psicoterapeutas dizendo que não sabem como atender online. Então, que não estão exercendo essa atividade, interromperam as suas atividades clínicas por não saberem como conduzir um tratamento psicoterápico online. E a nossa proposta central é, então, explorar essa questão. O que efetivamente necessitaria ser alterado ou ajustado do atendimento presencial para o atendimento online, o que se aplica a ambos, né? Quais os elementos, os componentes do atendimento psicoterápico que se aplica a ambos os casos, modalidades, o presencial e online. E o que se perde, se alguma coisa efetivamente se perde, no atendimento online em comparação com o atendimento presencial, né? Então, eu gostaria de, antes de tudo, abordar com vocês algumas vantagens não apenas do atendimento psicoterápico online, mas várias outras áreas de atividade devido à situação do Covid-19. Vários profissionais passaram a atender, a exercer as suas atividades, a trabalhar, enfim, em empresas, instituições, no comércio, com serviços, né? Então, como foi que eles raciocinaram, né, para trazer o seu trabalho, que era puramente presencial, para a modalidade online, independendo da sua área de atividade. Então, as vantagens da oferta de psicoterapia online, então, especificamente para o nosso caso. Então, a internet permite a pacientes em busca de psicoterapia, né, encontrar terapeutas. E permite também aos terapeutas se anunciarem aos pacientes que possam estar buscando tratamento. Então, é um meio de aproximar, por um lado, profissionais que oferecem psicoterapia e, do outro lado, é um meio de ajudar pacientes necessitando de psicoterapia. Uma outra grande vantagem do atendimento online é que a internet desfaz limites geográficos. Não elimina distâncias de forma permanente ou temporária, dependendo das necessidades não só do terapeuta, mas também do paciente, né? Nós, por exemplo, uma boa parte de nós, eu acho que pretende voltar ao atendimento presencial tão logo isso seja uma possibilidade novamente. Então, nós estaríamos utilizando a modalidade à distância neste momento devido à situação do distanciamento social, né? Então, a internet também oferece ao terapeuta a possibilidade de ele, em qualquer parte do globo, poder atender um paciente em qualquer outra parte do globo. Facilita e muito a oferta e a procura de serviços de psicoterapia. E permite o progresso clínico no atendimento à distância a mesma velocidade e duração de que o progresso clínico na modalidade presencial.
Agora, um fator muito importante que eu acho que levará alguns profissionais a reconsiderarem a volta ao atendimento presencial após a pandemia é que o atendimento online reduz muito os custos para a condução do processo terapêutico. Ou seja, né, os custos com atendimento presencial se referem ao consultório, à locomoção, despesas diárias, despesas com materiais, e todas essas despesas, então, são altamente reduzidas ou até eliminadas mediante a escolha da modalidade online. Oferece, sim, hoje em dia um ambiente seguro, né, com proteção, enfim, da confidencialidade do paciente e possibilita ainda a parte de transações financeiras, né, entre o terapeuta e o paciente sem muita dificuldade. As mídias disponíveis, né, mais comuns para a oferta de psicoterapia online são o Skype, o FaceTime, o WhatsApp, o e-mail, até o telefone, né? E aplicativos também como o Zoom e o Webex. Agora, os tipos de programas, né, que então os psicólogos, os psicoterapeutas podem utilizar, né, seria websites, não oferecerem então os seus serviços através de websites. Nesses casos, né, o paciente e o terapeuta, na grande maioria dos casos, não vão se conhecer, mas vão apenas se conhecerem exclusivamente online, né? E a psicoterapia é oferecida verbalmente, em alguns casos complementada, inclusive pela comunicação escrita, né? E semelhante à forma tradicional de atendimento presencial, potenciais clientes buscam o atendimento de um determinado terapeuta, né? Por indicação de outros profissionais, ou de pessoas das suas relações, ou por busca na internet. Então, muitos desses clientes haviam iniciado o seu atendimento psicoterápico presencial, mas devido à situação do Covid-19, então esses atendimentos foram transferidos para a modalidade online. Ou ainda os clientes efetivamente residem à distância, né? Então, muitas vezes em outros países, mas fazem questão de ser atendidos por um determinado terapeuta, que então pode atendê-los, mas a única modalidade possível é mesmo o atendimento remoto, né? Então, nesses casos, o atendimento é oferecido como se fora o atendimento presencial. Isto é um atendimento oferecido em tempo real, seguindo o mesmo modelo do atendimento presencial, seguindo o mesmo referencial teórico-clínico que já era utilizado no atendimento presencial, né? A única diferença é que cada um, terapeuta e paciente, somente se veem através de uma tela e não mais pessoalmente. Agora, o que necessita então ser alterado ou adaptado do atendimento presencial para o atendimento online? Uma coisa que eu gostaria de mencionar, que eu tenho a impressão que dá uma certa vantagem ao modelo da terapia cognitivo-comportamental, é a sua estrutura, né? Quais as vantagens, né, de uma forma de psicoterapia estruturada? Bem, a maior de todas as vantagens é que ela incita, ela encoraja o paciente
para o caráter colaborativo do atendimento psicoterápico segundo o modelo da TCC. O que nós queremos dizer com isso, né? Então, a TCC pressupõe uma atuação colaborativa entre o terapeuta e o paciente. Em outras palavras, ambos têm um papel ativo na condução do processo clínico. Então, quando nós oferecemos um processo clínico estruturado, o paciente sabe o que esperar. Ele se acostuma com aquela rotina, com aquele roteiro. E isso, obviamente, vai facilitar o seu atendimento, vai facilitar a sua colaboração no progresso clínico. Agora, uma outra grande vantagem é que pode-se fazer um excelente aproveitamento do tempo terapêutico, por exemplo. Não é com um atendimento mais estruturado, nós podemos nos certificar de que coisas importantes para o paciente naquele momento não cairão fora do tempo terapêutico. Nós podemos acreditar, né, que a estrutura facilita a valorização das expectativas do paciente para aquela determinada sessão. Não acontecerá, pode acontecer, obviamente, mas pelo menos a utilização do processo estruturado visa reduzir os casos em que o paciente tinha, sim, um assunto importante e, no entanto, o tempo terapêutico foi finalizado antes que ele pudesse mencionar aquele determinado assunto, aquela situação que ele julgava necessário ser discutida naquela sessão, né? Então, a estrutura, obviamente, não é uma estrutura rígida, como seria, por exemplo, uma entrevista estruturada, em que as questões já são, as possíveis respostas são estruturadas, né? Então, um roteiro de sessão em TCC, a abordagem estruturada das sessões em TCC se assemelha mais a um tipo de entrevista semi-estruturada, em que as respostas são abertas. Então, as sessões também têm o seu roteiro, porém esse roteiro receberá um conteúdo que seja adequado para as expectativas do paciente naquele momento, um roteiro que sejam adequados também às metas terapêuticas, às metas técnicas que o terapeuta tem para aquele momento no processo terapêutico, né? Então, o caráter colaborativo do processo efetivamente é beneficiado com uma estrutura no processo clínico. Agora, essa estrutura, então, se aplica a todas as sessões, ou seja, há certos assuntos, certos conteúdos que devem fazer parte dos momentos iniciais de uma sessão. Há outros tipos de assuntos que serão cobertos no tempo intermediário da sessão e há outros assuntos que serão abordados mais para o final de cada sessão. Agora, a estrutura se aplica também ao processo clínico como um todo. Há determinados assuntos, determinadas metas terapêuticas, determinadas questões do paciente que serão abordadas no início, outras no meio e outras nas sessões finais do processo clínico em TCC, né? Então, eu gostaria de abordar com vocês, primeiro, a estrutura do processo clínico em TC e poder estabelecer com vocês como
esse processo clínico é estruturado, tendo em vista as sessões iniciais, as intermediárias e as sessões finais, né? Então, eu gostaria que, à medida que eu vá esclarecendo as fases, né, do processo clínico como um todo em TCC, que nós nos perguntemos se essas fases também podem ser abordadas online, ou seja, à distância, né? Então, vejam, a primeira fase do processo clínico em TC é o que nós chamamos de definição da estratégia de intervenção. Então, nessa fase, nós definimos inicialmente como vamos conduzir o processo terapêutico antes de iniciá-lo. Quais são os componentes necessários para que o terapeuta possa definir o processo, a estratégia de intervenção, a estratégia clínica, né? Em primeiro lugar, ele necessita ter metas terapêuticas, metas clínicas, não é? Então, que metas técnicas são essas? Por exemplo, né? Ele já notou neste paciente, né, após a avaliação inicial, ele já notou que esse paciente terá um certo problema com a flexibilidade cognitiva. Então, passará a ser uma meta deste terapeuta enfatizar o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva durante o processo clínico, ou pelo menos durante as primeiras sessões. Então, o terapeuta já inicia o processo clínico com as suas metas técnicas, metas terapêuticas já elencadas, já definidas. Outra, ele quer também desenvolver em colaboração com o paciente, nessa primeira fase, ainda estamos falando da definição da estratégia terapêutica antes do início do processo clínico. Então, ele quer definir colaborativamente com o paciente o que nós chamamos de uma lista de problemas e metas, para abreviar uma LPM. O que é uma LPM? É quando nós conseguimos fazer uma exploração das várias atividades, das várias áreas de funcionamento do paciente naquele momento em que ele inicia o processo clínico, e nós queremos, a partir dessa exploração, identificar quais as áreas de problemas que ele tem. Uma vez identificadas as suas várias áreas de problemas, nós então, para cada área de problema, definimos uma ou mais metas. Então, a área de problema é onde ele está hoje, a meta é onde ele quer chegar. E aí definimos com o paciente as estratégias alternativas que lhe possibilitarão passar do problema e alcançar a sua meta, né? Então, essa lista de problemas e metas, ela é necessária, ela se faz presente devido ao fato de que estudos demonstram que pacientes desenvolvem transtornos emocionais também em função de terem um déficit em habilidades para a resolução de problemas. Então, durante as sessões do paciente, durante o processo clínico, nós tratamos de desenvolver nos pacientes habilidades para a resolução de problemas. E o processo de resolução de problemas começa com uma definição de um problema, com o estabelecimento de uma meta, com a geração de estratégias alternativas de solução,
Depois, a implementação de uma ou mais estratégias de solução e o monitoramento do resultado. Se através dessas metas, dessas estratégias de resolução, o paciente atingir a sua meta, o processo de resolução de problemas estaria finalizado. Porém, se ele ainda não atingiu a sua meta, ele volta ao passo 2. Revisa a sua meta, cria novas estratégias de resolução, implementa, monitora e assim por diante. Então, através da definição da lista de problemas e metas da LPM com o paciente e a condução, nós depois, esses itens, né, que são as metas e as estratégias alternativas de solução, serão executados, serão implementados ao longo do processo clínico, o que então dará ao paciente a oportunidade do desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas, para que ele possa encarar dificuldades como simplesmente dificuldades a serem solucionadas e dessa forma contribuir para preservá-lo de novos transtornos emocionais ao final do processo clínico, não é? Então, voltando, né? Definição da estratégia de condução do processo clínico, né? Definição da estratégia clínica. Então, necessárias as metas do terapeuta, a lista de problemas e metas que vai possibilitar o treinamento do paciente em habilidades para a resolução de problemas e, finalmente, o que nós chamamos de os aspectos fundamentais de uma boa conceituação cognitiva de caso clínico. O que nós queremos dizer com isso? Que nós temos que interpretar as questões, as dificuldades que nosso paciente nos traz, né? As dificuldades que o levaram a ser portador de um transtorno, mas interpretar essas dificuldades à luz do modelo cognitivo de instalação e manutenção dos transtornos emocionais. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas basta apenas que nós então saibamos que antes, né, de iniciar o processo clínico em si, na fase de definição da estratégia clínica, um dos mais importantes componentes são esses primeiros fatores que nos permitem as primeiras hipóteses de conceituação cognitiva do caso clínico, do paciente, não é? Então, uma vez que nós tenhamos esses três assuntos já esclarecidos, né? Metas do terapeuta, LPM e as fundações da conceituação cognitiva, nós podemos então elaborar o que nós chamamos de um planejamento da intervenção. O que é um planejamento da intervenção? Quais serão as áreas de problemas? Quais serão as metas terapêuticas? Quais serão outras fontes de dificuldades do nosso paciente que serão tratadas nas sessões iniciais, nas sessões intermediárias e nas sessões finais? Então, nas sessões iniciais, nós procuramos ter aquelas áreas de problemas que são de fácil resolução ou de resolução a um tempo curto, para poder dar ao nosso paciente o mais cedo possível algumas experiências de sucesso clínico que o ajudarão na sua motivação para a condução do processo total, não é? Então, o planejamento da intervenção nos permite também eleger quais serão as metas terapêuticas, quais serão as dificuldades do paciente que serão abordadas durante as sessões intermediárias.
né, e quais serão deixadas para as sessões finais. Então, uma vez que nós tenhamos esse planejamento terapêutico, nós podemos dizer que definimos então a estratégia de processo clínico. Nós definimos com ele a estratégia para a condução do processo clínico em TCC. Aí passamos para a segunda fase. A segunda fase da intervenção clínica prevê, na realidade, né, a seguinte meta: a flexibilidade cognitiva, ou o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva em pacientes que nunca a tiveram, ou a implementação, o desenvolvimento ou a reinstalação, desculpem, da flexibilidade cognitiva naqueles pacientes que um dia a tiveram, mas que por situações de vida a perderam ao longo das suas experiências de vida. Não é? Então, na segunda fase, nós nos concentramos em desafio de pensamentos automáticos negativos, nos concentramos nas nossas primeiras hipóteses de conceituação cognitiva que irão orientar a nossa intervenção clínica. Nós também procuramos enfatizar a aquisição de habilidade de resolução de problemas, não é? Que também contribuem para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Então, através da flexibilidade cognitiva, nós então damos aos pacientes os primeiros instrumentos para a modulação do seu humor. Por que é que nós necessitamos treinar o paciente para a modulação do seu humor? Porque, na realidade, somente modulando humor e comportamentos é que ele consegue trabalhar em estruturas cognitivas que nós chamamos de esquemas e crenças disfuncionais. Não é? Então, é como se antes nós tivéssemos que desenvolver a flexibilidade cognitiva para conseguir que o paciente module suas emoções e comportamentos, alcance uma certa normalização das suas emoções, para podermos, então, na terceira fase, trabalhar o que nós chamamos de reestruturação cognitiva. O que é isso? Então, o paciente nos chega com uma estrutura cognitiva. O paciente nos chega com um sistema de esquemas e crenças que ele desenvolveu ao longo de toda a sua experiência de vida. E nós sabemos que é um sistema disfuncional de esquemas e crenças que o levou a desenvolver um transtorno emocional. Então, nós queremos promover com ele uma reestruturação cognitiva. Nós queremos levá-lo a substituir o seu sistema de esquemas e crenças disfuncionais por um novo sistema de esquemas e crenças funcionais, para que ele venha a processar informação a si, ao mundo, futuro, às outras pessoas, de uma forma mais funcional e assim preservar-se do desenvolvimento de novos transtornos emocionais. E finalmente chegamos à quarta fase, em que nós promovemos o que chamamos de terminação. É quando nós daremos um acabamento naquilo que foi conseguido através de todo o processo clínico. É nessa fase de terminação que nós procuramos favorecer a manutenção dos ganhos terapêuticos. Nesta fase que nós procuramos também a prevenção de recaídas. Agora, parando um pouco com a estrutura do processo clínico, já voltaremos a falar da estrutura das sessões, mas apenas revisando a estrutura do processo clínico, né? Tudo isso faz parte do modelo tradicional da TCC oferecido presencialmente.
Agora, vamos parar e avaliar se algum desses elementos, né, da estrutura do processo clínico em TCC não poderia ou seria impedido de ser oferecido remotamente, de ser oferecido através de um atendimento online. Eu acho que não. Nós conseguimos definir a estratégia de intervenção muito bem, reunindo os 4 elementos necessários para a definição da estratégia de intervenção. Nós conseguimos muito bem online, quanto conseguimos fazê-lo presencialmente. Nós conseguimos promover a flexibilidade cognitiva do paciente também online, da mesma forma que o fazemos presencialmente. Quanto à reestruturação cognitiva, também. E a terminação, também. Então, na realidade, não apenas não há prejuízo na condução do processo clínico online, mas também não há prejuízos. Desculpem, eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui. Mas, sim, me lembrei. Então, não só não há prejuízos, como também o terapeuta não necessita ser retreinado num novo modelo na modalidade online. Não. Com o seu treinamento adequado como um terapeuta cognitivo-comportamental, ele consegue conduzir, desenvolver o processo clínico em TCC da mesma forma nas modalidades presencial e online. Não é? Agora, vamos ver se a estrutura das sessões em TCC necessitam ser mudadas, necessitam ser ajustadas do atendimento presencial para o atendimento online, né? Nós temos, enfim, vários objetivos a assegurar nos primeiros encontros, nas primeiras sessões com o nosso paciente, né? Então, queremos, sem dúvida, iniciar um bom relacionamento terapêutico. Queremos, sem dúvida, promover o que nós chamamos de aliança terapêutica com o nosso paciente. Queremos estar numa relação empática com esse paciente, né? Através da empatia, sentir como ele se sente, pensar como ele pensa, não é? Queremos, enfim, organizar, definir a nossa estratégia de intervenção e usar todas as oportunidades para reforçar a aliança colaborativa com o nosso paciente, né? Então, nosso primeiro encontro com o paciente nós chamamos de avaliação inicial. Quais são os pontos mais importantes da avaliação inicial? Primeiro, ouvir a queixa principal do nosso paciente. O que é que o faz pensar em fazer terapia naquele momento da sua vida? Quando ele, então, nos relata nas suas próprias palavras, né, quais as suas dificuldades naquele momento, nós tratamos, então, de instruí-lo sobre o seu problema. O que é essa instrução? É simplesmente, né, definir ou redefinir, né, para ele qual a natureza da dificuldade que ele está experienciando e que psicoterapia é algo adequado ou, no caso de não ser adequado, né, para o tipo de problema que ele vem trazendo. Mas é claro que em 99% das situações nós sim estamos equipados para responder à pergunta: o que é que eu tenho? Quais as minhas dificuldades? O que é que está errado comigo? Por que é que eu estou mal assim? Que é justamente essa instrução inicial sobre o seu problema com base na sua queixa principal, né? Além disso, nós procuramos também conhecer detalhes
sobre outras áreas de funcionamento do nosso paciente. Então, nós fazemos o que eu chamo de uma exploração rápida e ativa. Ativa por quê? Ativa através de perguntas. O terapeuta em TCC, ele pergunta bastante, ele faz perguntas e ele leva em conta as respostas do paciente às suas perguntas, né? Então, através dessa exploração rápida e ativa, ele conhece mais detalhes sobre a atual experiência de vida daquele paciente, detalhes iniciais, né? E aí é uma oportunidade também a avaliação inicial para que o terapeuta se apresente, para que ele dê uma ideia ao paciente sobre o princípio básico do modelo cognitivo, para que ele então possa dizer ao paciente, né? O modelo cognitivo nos diz que não é uma situação que determina as nossas emoções, mas sim a forma de nós processarmos essa situação. E ele pode, então, para explicar esse princípio básico do modelo cognitivo, ele pode, então, usar um exemplo do próprio paciente, né? E aí, continuando na avaliação inicial, chega o momento, então, de ele dizer ao paciente a sua fala mais importante de toda essa avaliação inicial, que é o quê? A TCC é adequada para as dificuldades que você me traz. Ou se cair naquele 1%, né, das vezes em que a procura do paciente não é por uma psicoterapia. Suponham, por exemplo, né, que ele esteja procurando uma forma de reabilitação cognitiva que seria muito mais da área da neuropsicologia do que da nossa área de psicoterapia. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, mas é quando nós empatizamos com a pessoa e dizemos com a maior sensibilidade possível que não é da nossa área, mas que nós podemos ajudá-lo a encontrar profissionais que poderão atendê-lo de uma forma adequada, não é? Então, essa é a parte mais importante de toda a avaliação inicial, quando nós dizemos ao paciente, né? Então, TCC é adequada, eu gostaria então que você pensasse, e se for exatamente, se corresponder ao que você está procurando, nós então veríamos um horário conveniente, etc., né? Nesse ponto, então, nós nos dirigimos à finalização da avaliação inicial, então, elicitando as expectativas que o paciente tem do processo clínico e fazendo um resumo final. Vocês notarão que em TCC todas as sessões começam com a avaliação de a definição de uma agenda e no final com um resumo final. Aí, existe alguma parte dessa avaliação inicial que não poderia ser conduzida online? Não, absolutamente, não é? Agora, nós então, após explicarmos, né, ao paciente o que é TCC, como atua e como seriam os detalhes do nosso atendimento, né, nós então, ele volta no próximo encontro para o que nós chamamos de uma primeira sessão. Então, nesta sessão, que seria o segundo encontro, é quando ele efetivamente está em terapia. Eu não vou cobrir cada detalhe de uma primeira sessão, mas posso dizer que definimos uma agenda, justificamos por que definir uma agenda, nós exploramos as dificuldades do paciente, porém, esta vez com o intuito de montar uma LPM, vocês se lembram, né? Uma lista de problemas e metas, né? E essa LPM orientará uma boa parte de toda a nossa intervenção. E uma vez completada a LPM,
nós finalizamos essa primeira sessão também com o resumo final. E daí, a partir da segunda sessão e todas as demais sessões, o roteiro também é bastante semelhante, né? Então, toda vez que o paciente vem a partir da terceira sessão, né? Nós, então, tratamos de revisar, a partir da segunda sessão, já é o terceiro encontro com ele, nós procuramos, então, revisar a sessão anterior, estabelecendo, então, uma ponte entre a sessão anterior e a sessão presente. Tratamos ainda de revisar homework, caso tivesse algum homework pendente da sessão anterior. Tratamos de definir uma agenda, abordar os itens da agenda e terminar a sessão com o resumo final. E todas as sessões, a partir da segunda sessão, que é o terceiro encontro, todas serão conduzidas de acordo com esse roteiro, né? Então, como eu disse lá no início, esse roteiro se repetindo a cada sessão, ele motiva, ele facilita ao paciente a sua atuação colaborativa na condução do processo clínico, né? E todos esses elementos, todos esses momentos clínicos tão importantes nas 3 modalidades de estrutura de sessão que nós empregamos, né? A avaliação inicial, primeira sessão, segunda e demais sessões. Todos esses elementos que estão presentes na condução presencial do processo, eles podem ser conduzidos também online? Sim, nada impede, não é verdade? Agora, o que poderia sim ser prejudicado no atendimento online em comparação ao atendimento presencial, né? Talvez mais dificuldade na empatia, né? Desde que a empatia é algo tão importante, né, para a formação de uma boa aliança terapêutica com o paciente, uma boa aliança de trabalho, para que ele desempenhe o seu papel de um colaborador ativo, né? Pode talvez ser prejudicado? Talvez, mas eu acho altamente improvável, né? A colaboração do paciente no processo clínico seria afetada negativamente pela modalidade online? Eu não acredito, não é o que eu vejo. A definição de uma LPM, por exemplo, poderia necessitar de ajustes? Sim, podemos dizer, mas em nada é prejudicado. Necessitamos de um ajuste, por quê? Porque o paciente está no seu ambiente, nós estamos no nosso ambiente, né? Mas estamos nos comunicando através de uma tela, nos vendo. Não é verdade? Então, conforme nós vamos definindo as áreas de problemas, as metas e as submetas, né, de cada área de problema, eu vou escrevendo, ele pode anotar também. O que nós fazemos no final é revisar e construir apenas uma LPM que eu digito e envio ao paciente. E digo, bem, desta sessão para a próxima, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma adição à nossa LPM, por favor, fique à vontade. O que o paciente faz? Como ele recebeu já a cópia digitalizada, se ele tem coisas a mudar ou adicionar, ele o faz digitalmente também e nos devolve a última versão da LPM. É claro que nós não vamos mudá-la novamente por enquanto, porque queremos valorizar a contribuição do paciente na elaboração, na construção da LPM, né?
nós só revisaremos a LPM em algumas sessões determinadas durante o processo clínico, que nós chamamos de sessões de avaliação periódica. Aí sim cabe muitas vezes a revisão, e aí nós revisamos, passamos para o paciente, ele contribui novamente se for o caso, não é? Então essa LPM pode ser elaborada à distância? Sem dúvida, né? Algumas pessoas têm também citado que talvez o atendimento online nos prive de todas as informações que são transmitidas através do comportamento não verbal, por exemplo. Mas vejam bem, né? A fonte mais importante de comportamento não verbal é a face de uma pessoa. São as suas expressões faciais. É o seu comportamento não verbal facial. E, obviamente, a face de uma pessoa está em primeiro plano na imagem durante um atendimento online. Então, eu sinceramente me baseio, noto, procuro atentar, né, bastante enfaticamente ao comportamento não verbal do meu paciente, com base nas suas expressões faciais, no seu movimento corporal de se sentar para frente ou de se colocar de lado. Quer dizer, todas essas informações baseadas no comportamento não verbal também servem de importantes indicações sobre a participação do paciente naquele processo, especialmente, mais especificamente a participação dele em cada sessão. Não pode ser negligenciado, que é uma fonte importantíssima de informação, não é, mas pode perfeitamente também estar presente no atendimento online. Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer a vocês, né? Primeiro, se você é um adepto da TCC, que você tenha feito um bom treinamento, que você, enfim, conheça o caráter estruturado, consiga definir a estratégia de intervenção antes de entrar em intervenção, que você consiga também conduzir as fases do processo terapêutico, né? Primeira fase, flexibilidade cognitiva. Segunda fase, reestruturação. Desculpem, primeira fase é a definição da estratégia de intervenção. Segunda fase, flexibilidade cognitiva. Terceira fase, reestruturação cognitiva. E quarta fase, terminação, que vocês se tornem muito familiarizados e experts em conceituação cognitiva, né? Através de todo o processo, nós geramos as nossas primeiras hipóteses e ao longo de todo o processo clínico, nós vamos aperfeiçoando as nossas hipóteses de conceituação cognitiva, que em grande parte orientam a nossa intervenção. Que vocês estejam também bastante práticos, né, na condução das sessões, né, de acordo com os roteiros que eu exemplifiquei a vocês resumidamente, que o tempo não nos permite mais detalhes, mas se você não estiver na área da TCC, que na sua área de abordagem, né, no modelo teórico clínico que você adota, que você possa, sim, aproveitar várias coisas da nossa explanação de hoje, né? Mas principalmente acredite que a intervenção online é, sem dúvida, muito comparável à intervenção presencial. Se existe algum prejuízo, esse prejuízo é mínimo e neste momento não justifica vocês
se manterem afastados do atendimento online. Não. Sintam-se encorajados e decididos e perfeitamente capazes de ajudar os pacientes de forma eficaz, de forma eficiente, mesmo à distância. E se tiverem agora alguma pergunta, algum comentário a me fazer, eu gostaria. Antes, eu fui encarregada de 2 avisos. A nossa 4ª live, cuja data ainda vai ser determinada, ainda não sabemos se será na próxima segunda ou daqui a 15 dias, né, na segunda-feira seguinte, mas ela tratará de transtorno de estresse pós-traumático. Aliás, atendendo a uma querida ex-aluna nossa, mas eu achei o tema muito pertinente, especialmente considerando que muitos portadores de transtornos emocionais nos procurarão portando justamente o transtorno de estresse pós-traumático após essas experiências altamente negativas que muitas pessoas estão passando atualmente devido a essa pandemia, não é? Então, muito oportuno, obrigada pela sugestão, e este então será o tema da nossa próxima live. E mais um aviso que estão me cobrando aqui, né? Devido a inúmeros pedidos, nós vamos então oferecer, com início em setembro, no final desta semana teremos a data exata, um curso inteiramente online, um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental inteiramente online, para nós, obviamente, nos adaptarmos a este momento de distanciamento social que estamos vivendo. E é uma forma também de dar uma oportunidade a possíveis interessados numa formação em TCC que residem em pontos distantes, né, desse nosso enorme país. Então, é só isso por hoje. Aliás, eu passei bastante do meu tempo, mas ainda há tempo para alguma pergunta, algum comentário, aqueles que tiverem. Na verdade, uma questão que apareceu aqui bem rapidamente, não vai dar para responder todo mundo, eu já comentei aqui, a gente responde ou na próxima live ou nos nossos stories por escrito, mas uma questão que apareceu é a preocupação com relação ao contrato terapêutico. Então, se eles mantêm da mesma forma, como que isso pode ser feito, se você tem alguma orientação com relação a isso. Muito boa pergunta, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia tem orientações a respeito do que deve constar de um contrato. Eu acredito que o contrato que nós já temos com o paciente, após uma conversa, um entendimento com ele, pode ser refeito, né? Então, se vocês simplesmente fizerem uma adição mencionando que o atendimento passa a ser online, ou temporariamente, e pode ser no futuro permanentemente, né, decidido, e enviem essa nova forma do contrato digitalizado para o seu paciente e basta que ele assine e devolva a vocês, ou melhor ainda, basta que no e-mail eles digam que eu estou de acordo com o contrato anexo, e isso é obviamente suficiente, mesmo porque nós temos já nesse momento uma aliança de trabalho com a maior parte dos nossos pacientes. E com os novos pacientes que nos procuram, em pouco tempo desenvolvemos uma aliança de trabalho baseada na confiança. Não é verdade? Então, muito boa pergunta. Perfeito. E é apresentado não na avaliação inicial, mas seria na primeira sessão, quando ele então opta por dar continuidade no tratamento. Perfeito, obrigada, muito bem lembrado, é isso mesmo.
Então, o contrato, ele só pode, na minha opinião, né? Ele só pode ser assinado quando o paciente entra efetivamente em terapia, que é na primeira sessão. Então, a avaliação inicial é apenas um encontro para conhecer a natureza da sua problemática, enfim, toda aquela estrutura que eu apresentei ainda há pouco a vocês. Então é isso. Então tá bem. Muito bom, né? Desnecessário dizer o quanto é bom estar aqui. Eu espero que essa nova live contribua, né, para a atividade de vocês. Eu aprendo muito também, não só com as perguntas, comentários, mas preparando as lives. Então, espero ansiosamente o nosso próximo encontro. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês e até a próxima. Um grande abraço.